Então, isso não sei se estaria bem explicado, mas eu quero dar uma ideia para entender mais ou menos o que é o nosso pré-sal. Então, isso aqui seria realmente o reservatório do pré-sal, que é o nosso calcário microbial, também chamado de microbiolito. É isso? Isso aqui é muito importante entender, para mostrar a nossa preciosidade, vamos dizer assim, da ocorrência mundial, entre a ocorrência mundial, e nós temos os únicos, que nos torna únicos. Aqui é a distribuição mundial dos grandes depósitos evaporíticos. Depósito evaporítico é o sal. Então, aqui está a distribuição dos principais, nessas manchas aqui, a ocorrência no mundo inteiro desses grandes depósitos evaporíticos. Você vê, vamos tomar, o nosso pré-sal está aqui, a metade dele está aqui na África. E a coisa mais importante que eu considero aqui, que chama a atenção, é o seguinte, que são os únicos que ocorreram no período Cretáceo. O período Cretáceo, da escala geológica, é o período em que 80% do petróleo do mundo, tal qual nós o conhecemos hoje em dia, foi gerado nesse período, em 40 milhões desse período. E o nosso é justamente o único do período, essa separação data do período Cretáceo. Todos os demais são mais velhos, ou talvez até um mais novo. Então até nisso nós fomos privilegiados, que justamente no período mais prolífico da história do petróleo, é que houve a separação, que houve depois essa geração desse microbiolito ter se alastrado de uma maneira fantástica, a proliferação do fitoplâncton fantástica também, os dois mesclados juntos e deram isso aí. Então é único, mais um privilégio para o Brasil. Eu faço questão de frisar sempre privilégio, porque nós estamos na iminência de perdê-lo. Uma das nossas brigas aqui é defender isso para o bem do Brasil, porque é único, nós não vamos ter nada igual no Brasil, nada que se compare. E nós temos que saber tirar proveito disso para o bem do Brasil, que vem um país que tenha 500 anos e 10 anos de existência, veio espoliado já desde o início, com o pau-brasil, o ouro, o açúcar, a borracha, e nós estamos na iminência de também ser espoliado no pré-sal se a gente bobear. O perigo não é o estrangeiro querer vir tomar as potências hegemônicas, tem interesse, porque elas têm necessidade premente de grande quantidade de óleo. Só para tomar uma ideia para vocês, passando, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma reserva de cerca de 30 bilhões de barris. Gasta 10 bilhões de barris por ano. 8 bilhões internamente e 2 bilhões nas guerras que ele promove através do mundo. Então ele só tem uma reserva para 3 anos, no máximo. Então vocês podem ver o que é que isso gera em termos políticos, geopolíticos, ou geoeconômicos, como vocês quiserem. Como é que esse lance, até por isso explica muito bem a invasão do Iraque. O Iraque tem 120 bilhões de barris, 112 bilhões de barris, daria uma sobrevida para os Estados Unidos, como é o caso agora, de mais 10, 15 anos. Então você vê que é por isso que houve a invasão do Iraque, a despeito de tudo que se fez para evitar, porque não é por nada mais do que o petróleo. Porque o petróleo vai ser a mola mestra, a energia mestra, por mais uns 30 ou 40, não tem a menor dúvida. Mesmo que você fale em energia eólica, biocombustíveis, etc., você pode, porque para renovar tudo isso aqui e atingir um nível adequado como hoje nós temos, para substituir o petróleo, pode pôr mais uns 30, 50 anos pela frente. Então o petróleo ainda é matéria de briga, e nós brasileiros fomos privilegiados por isso, por essa pressão, e temos que tirar o máximo proveito disso aí para o benefício da nossa nação tão espoliada durante 510 anos. Se nós perdemos essa chance, não sei o que vai acontecer, não. Nós não podemos deixar. E, no entanto, você vê o quê? Vê que o pessoal de fora que está interessado aí, e está interessado realmente, né, em tomar o nosso petróleo, você vê que nós atribuímos que até a reativação da quarta frota americana não é nada mais do que um fator intimidador para o Brasil. Que eventualmente o americano até hoje não aprovou a lei das 200 milhas, e muito menos
O que nós pleiteamos atualmente na ONU, que é estender para 350 milhas, que está até em discussão, até agora a ONU não nos deu uma resposta. Você imagina, então, essa quarta frota que estava há 50 anos paralisada, de repente, está patrulhando aí a América do Sul, o Atlântico Sul. A troco de quê? Do Chaves? Não, Chaves é Caribe. Agora, tem um manancial desse de petróleo aqui, num país politicamente estável como é o Brasil, você vai na África, aqui ocorre pelo menos 5 países aqui em estado beligerante, como nós sabemos, então fica muito mais fácil lidar com o Brasil. Está toda a ocorrência no Brasil. Uma das coisas mais importantes também, o nosso pré-sal, além de ser único, ele é único porque, como eu disse inicialmente, as maiores jazidas do mundo, as maiores reservas do mundo estão associadas a esforços compressionais. E o nosso está associado a esforço distensional, conforme demonstrei. Além disso, o nosso reservatório é único também, que, independente da metade que ficou na África, que nós não sabemos até hoje, eu não sei até hoje, se lá existe o microbiolito, igual a esse que eu mostrei, que é formado pela cianobactéria. Uma ocorrência com óleo de pequeno vulto existe no Emirado de Omã, no Oriente Médio. Fora daí, ninguém conhece mais nada que possa ter, que tenha o microbiolito. Então, além de estar numa forma distensional, ainda tem associado a ele o mais importante, que é esse reservatório. Eu vou me permitir ler aqui algumas coisas que são recentes, que fogem um pouco da nossa concepção e da concepção que existia geologicamente, de explicar como é que o petróleo se origina, como é que ele migra, como é que ele vai se acomodar na armadilha, no lugar do confinamento dele. Eu me permitiria ler aqui o mais importante conhecimento que nos falta hoje do pré-sal é o conhecimento sobre a geologia e sobre os reservatórios do pré-sal. Este é um conhecimento que ninguém tem, porque esses reservatórios são únicos no mundo. E como tal, o conhecimento desses reservatórios, da dinâmica dos fluidos, da permeabilidade entre as diversas camadas, de como esse reservatório reage a pressões incrementadas com aumento para injeção de gás e de água para a produção, ninguém conhece. A única maneira de conhecer isto é através da produção dos testes de longa duração, o TLD, que já vem ocorrendo em Tupi e Jubarte, vocês sabem. Esses dois poços vão permitir levantar informações sobre essas características dos reservatórios necessárias para desenhar e definir o projeto de exploração futuro. É com base nessas informações que se poderá definir a quantidade de poços a serem perfurados. Isso é muito importante, que nós tínhamos antes uma ideia de que, já que nós tínhamos a área de ocorrência, fazer quantos furos fossem necessários para definir, para quantificar o petróleo, que até hoje ninguém sabe. O nosso reservatório aí do microbiolito, ele você vê no jornal diariamente aí uma variação de 30 a 300 bilhões de barris. Mas ninguém sabe ao certo, até hoje não foi quantificado. E você vê, no início, tem não vou mencionar nomes, mas um ilustre professor nosso amigo, ele fez uma sugestão muito importante lá numa palestra que eu fui na ABI, Associação Brasileira de Empresas do Rio, e que ele sugeriu, muito propriamente, e eu fui a favor, foi a favor, de fazer que a Petrobras, fosse dada à Petrobras o poder de fazer quantos furos fossem necessários em cima dessa faixa de ocorrência para quantificar o petróleo todo, os bilhões de barris que representa realmente, ter um número seguro. Até hoje isso não foi feito. E por isso aqui agora, eu estou explicando isso aqui agora, porque agora a gente vê que não é bem assim que se vai se obter essa configuração. Depende de outros fatores, que eu estou lendo aqui agora. Esses dois poços, como eu falei, o Tupi e o Ju, que estão fazendo esse teste de longa duração, vão permitir levantar informações sobre as características dos reservatórios, necessárias para desenhar e definir o projeto de exploração futuro. É com base nessas informações que se poderá definir a quantidade de poços a serem perfurados, olha aí.
Isto poderá contribuir para uma grande redução no número de poços com maior conhecimento geológico advindo com o teste de longa duração. É muito importante. Agora até eu entendi. Porque que não, na época eu era totalmente favorável à ideia do nosso amigo que mandou furar quantos poços foram necessários para cubar. Não é bem assim, não. Tem que esperar fazer o teste de longa duração para poder depois definir o que, é que você vai fazer, quantos furos vai dar. E é uma economia. Você não está falando a esmo, não. É uma economia. Aqui, só para dar uma ideia das ocorrências de microbiolitos na Lagoa Salgada, no litoral de Campos, aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui é o microbiolito, esse aqui que é o nosso reservatório. Esse aqui, que é o bichinho que formou essas colônias, está impregnado de óleo aqui dentro. Isso lá embaixo, né? Estou falando, isso é 4.000 metros de profundidade, né? Isso é, para vocês terem uma ideia da aparência aqui no Rio, como é que tem. Aqui são as colônias formadas por esse organismo, a cianobactéria. Ele forma essas colônias em grande escala, né? Você vê que troço interessante. Isso aqui é o nosso calcário microbial, então. E aqui dentro é que foi gerado petróleo também, se está impregnado aí dentro. Segundo a teoria que eu tenho escutado, embora eu não vou dizer que é oficial isso aí, nem assinar embaixo, vou dizer. Mas é isso aqui, vocês podem ver. Essas aqui estão mortas e calcificadas, lá embaixo. Aqui é um testemunho, é uma amostra, tirada lá embaixo no reservatório. Esta aqui, do lado direito, foi tirada provavelmente entre 4.500 e 7.000 metros. Eu não sei porque não tenho informação do poço, do pré-sal. Você vê aqui o que é importante aqui, até isso são privilegiados. Quando se fala em reservatório de petróleo, a gente pensa logo em porosidade e permeabilidade. E porosidade é aqueles furinhos entre os grãos diminutos. Você vê um arenito, por exemplo, super fino, aquela grande quantidade de compactada, no meio daquele interstício onde está o petróleo. Então é muito importante conhecer isso, que até para questão de recuperação do petróleo, ele está em orifícios diminutos, e tem que uma série de precauções que tem que se tomar para poder tirar o máximo possível. Eles ficam impregnados na rocha. Tanto que antigamente a nossa recuperação ótima era no máximo 20%. O resto ficava lá embaixo. Depois começaram você quando tinha ótimo, chegava a 30%, uma maravilha. 70% ficava lá embaixo, impregnado na hora. Hoje a Petrobras, com recuperações secundárias até terciárias, já chegou a um poço, se não me engano, a 69%, 70%. Mas no Recôncavo Baiano, realmente. Até nisso nós temos tido um grande aprendizado e desenvolvido uma grande tecnologia. E esse é um dos motivos também, eu aproveito para dizer que eu me bato em defesa nossa, porque eu fiz parte desse corpo técnico durante muitos anos da minha vida, a maior parte da minha vida foi dedicada a isso, e eu vejo que isso tudo pode ser jogado por água abaixo se a gente não tomar cuidado. E aqui é o recente, aqui na Bacia de Campos. O importante, o orifício é uma coisinha diminuta, por exemplo, entre um grão e outro aqui. Isso aqui, ele se caracteriza por apresentar, em vez de orifício, cavidades. É muito maior, muito mais ampla. Você vê aqui é 1 centímetro. Você vê que ele tem aqui 1 centímetro de comprimento. Essas cavidades aqui são muito importantes de entender por quê? Porque ela vai permitir, inicialmente, maior fluxo de óleo, a permeabilidade. Esses troços aqui estão intercomunicados, comunicados entre si, e permitem o fluxo de óleo. Por isso que a gente, no teste de longa duração, a gente vai verificar o comportamento dele durante 1 ano, para ver se ele mantém a produção. Parece-me, embora eu não tenha dados oficiais, que o campo de Tupi, tanto de Jubá, que estão fazendo isso, está dando tudo certo. Um estava previsto em 18.000 barris, está mantendo por dia, outro 15.000 barris por dia, está mantendo também essa produção por dia, se não me engano. Né? Eu não tenho dados oficiais sobre isso. Mas é por isso que... Então, por isso é para mostrar a diferença que existe entre porosidade e aqui a cavidade.